Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês desse sabadão. Daqui a pouco bola rolando em São Januário, 9 da noite, Vasco da Gama e Boa Vista. É o líder do Campeonato Carioca, sim, primeira rodada, o Vasco líder pelo saldo de gols, o Vasco que enfrenta uma equipe difícil. O Boa Vista no passado deu muita dor de cabeça ao Vasco na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca. O Vasco precisa se cuidar, o Boa Vista vem de um resultado bom, fora de casa, jogando no Engenhão contra o Botafogo, empatou em 1-1. O técnico do Boa Vista é o Leandrão, ex-centroavante do próprio Vasco, jogador que era muito forte, voluntarioso e que virou um estrategista, um bom treinador. O Leandrão vem fazendo bom trabalho no time lá de Saquarema. E o Vasco vai enfrentar esse adversário contando com 3 reforços. 3 jogadores, a relação já saiu, o Vasco já divulgou a relação dos seus jogadores e 3 jogadores entram na equipe, entram entre os relacionados. Os volantes Matheus Barbosa, jogador que veio do Avaí, o Vasco tem agora 70% do passe desse jogador, 20% é do Avaí, 10% é do próprio atleta. O volante paraguaio Matias Galassa, jogador do Vasco, que teve que sair do BID, voltar por conta de ser estrangeiro, precisava fazer um novo contrato para validar a sua situação no país. O Matias Galassa volta depois de não poder jogar contra o Volta Redonda. E o atacante Getúlio, que foi apresentado ontem também, jogador que se tem uma boa expectativa, foi carrasco do Vasco no Campeonato Brasileiro, fez gol na ressacada, fez gol em São Januário. E o Getúlio, centroavante, atacante de 1,87 m, é mais um reforço. O técnico Zé Ricardo vai manter a equipe, não tem o porquê de mudar. E é bom que a gente mostre aqui ao torcedor do Vasco como é que ele está fazendo essa montagem. Zé Ricardo gosta muito, quando começar o jogo, dá uma olhada no desenho tático. Ele gosta de colocar uma linha de 4 atrás, 2 volantes à frente, com um volante um pouquinho mais à frente do outro, 3 numa linha à frente e 1 centroavante. Como é que ele monta? Os 4 atrás, além do Thiago, goleiro, o Everton, o Ulisses, que vai ser mantido, Anderson Conceição e Edmar. Aliás, sobre o Ulisses, talvez seja uma chance para o Ulisses se afirmar, porque Luiz Cangá está pedindo passagem, tem treinado bem, tem mostrado muita disposição e tem aí tiro curto. São 3 meses apenas de contrato. Se o Luiz Cangá não der certo, não derem oportunidade, são 11 jogos, como é que vai ser? Então, o Ulisses precisa ficar atento. Fez um jogo, primeiro contra o Volta Redonda, ainda um pouco claudicante, titubeando em algumas situações. Enfim, é um jogador que tem mais experiência do que os novatos como Juninho e Peck, está mais tempo subido do time sub-20 do Vasco, então é um jogador que precisa mostrar serviço. Cangá está ali no cangote dele sem nenhum trocadilho. Aliás, o Vasco continua correndo atrás de zagueiros, perdeu o zagueiro Oliveira do Atlético Goianiense para o Cruzeiro, estava aí tentando a situação do Jansson, o negócio não andou muito, também não animou demais. Ontem surgiu uma possibilidade, uma especulação vinda da Bahia, de que Felipe Torres, zagueiro que era do Corinthians, que foi para o Bahia e que o Bahia não quer, poderia. O gestor do Vasco, Carlos Brasil, me disse que não recebeu nenhum tipo de sondagem. O empresário do jogador afirmou que sim, ofereceu, mas o Vasco disse que a princípio não tem esse interesse todo, não tem essa vontade toda de ter o Felipe Torres, vai buscar zagueiros, mas a ideia é trazer jogador jovem, não é trazer jogador veterano, jovem, para poder estar dentro dessa linha aí de 23, 22 até 29 anos, porque o Vasco quer fazer um time saudável. Já tem o Anderson Conceição, que é um zagueiro muito veterano. Completando então, 2 volantes. No jogo contra o Volta Redonda, o Vitinho jogaria, então seria o primeiro volante o Yuri Lara e o Vitinho saindo mais. Mas como o Vitinho está lesionado e não tem prazo para voltar, o Juninho faz essa recomposição. Então Yuri Lara é o primeiro volante mais fixo e o Juninho joga um pouquinho mais avançado. Na linha de 3, Juninho faria o lado direito, com o Vitinho jogando. Como o Juninho vem para trás, o que fez o técnico Zé Ricardo? Colocou o Gabriel Peck pelo lado direito, foi onde o Peck jogou muito bem contra o Volta Redonda. Centralizado, Nenê, e pela esquerda o Bruno Nazário, que inclusive disse que gostou muito de jogar nessa posição, com o Raniel, o centroavante. É esse o time do Vasco que vai enfrentar o Boa Vista daqui a pouco, em São Januário, às 9 horas da noite. Muitas especulações, muitas coisas sendo faladas aí em relação ainda a reforços. Pois bem, gente, eu hoje entrei em contato porque está uma boataria danada aí em relação a um possível
reaquecimento da situação do Luiz Amarija? A chance é zero. Zero chance. Zero. Luiz Amarija não vem para o Vasco da Gama. Existem propostas na mesa. O Vélez Sarsfield quer vender o jogador. O Vasco não tem grana, então esquece isso. O Vélez Sarsfield quer vender, pediu uma grana, o Vasco não quis dar, não teve como dar. O News Old Boys tem interesse em contratar o jogador, já teria feito uma proposta. E o Minnesota, time norte-americano, para onde agora Luiz Amarija quer ir, é o mais forte. Falei hoje com o Martim Sendola, que é o empresário do jogador, e com o José Renato, que é o representante do atleta aqui no Brasil. Ambos me disseram: Flávio, chance zero, não há nenhuma possibilidade. Então o Luiz Amarija, que hoje está na seleção paraguaia, que vai enfrentar o Brasil semana que vem aqui pelas eliminatórias, e que não jogou um minuto contra o Uruguai na derrota paraguaia em Assunção por 1-0 nas eliminatórias no meio de semana, o Luiz Amarija deve sair do Vélez e o Vélez vai ganhar uma grana com o jogador paraguaio. Ou indo para o News Old Boys, ou então indo para os Estados Unidos. Hoje, chance zero em relação a contratações. O Vasco, que está recebendo ainda muitos oferecimentos de jogadores estrangeiros, jogadores sul-americanos. Mas há um certo receio por parte do Carlos Brasil e até da comissão técnica com essa questão de adaptação. Se não for um jogador muito pronto, e esse jogador muito pronto, que não tem tanta necessidade de adaptação, é um jogador que já está acostumado com isso, mas esse jogador é caro. Se for jogador aposta, o Vasco dificilmente vai querer. Por quê? Porque não dá para esperar a adaptação. Tá aí o John Sanches, que tem ido para o banco, até foi para o jogo do Volta Redonda, deve ir hoje de novo, mas o John Sanches não se adapta. Não tem mostrado muita desenvoltura em treinamentos, não convenceu o Fernando Diniz, tão poucos têm convencido por enquanto o Zé Ricardo. E aí, vai ficar nessa? Traz um jogador para o jogador não se adaptar e você queima um cartucho e ainda queima uma vaga de estrangeiro? Então o Vasco está pensando muito se vale mesmo a pena essa questão de contratar jogador estrangeiro nesse momento. Então vamos lá, confirmar as duas equipes. O Boa Vista a princípio com Fernando, Wellington Silva, Diogo Rangel, Cadu Fernandes e Bull, Marquinho, Ralf, Biel, Matheus Alessandro, aquele jogador que foi do Fluminense, Marquinhos, excelente jogador que jogou muito contra o Vasco no ano passado, e Di Maria, sim, Di Maria, o homônimo do grande atacante argentino Di Maria no Boa Vista. O Vasco da Gama, a princípio, deve jogar com o Thiago Rodrigues, o Everton, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Juninho, Peck, Neném, Nazário, Raniel no comando do ataque. O ato do jogo será Rodrigo Carvalhais de Miranda, a torcida do Vasco comprando ingresso. Você ainda pode comprar o seu ingresso. Compre o seu ingresso, vá a São Januário, apoie o Vasco para que o Vasco consiga sua segunda vitória. Calma, tranquilidade. O jogo é duro, como todos os jogos em início de campeonato, porque os times menores estão há mais tempo trabalhando, os times grandes estão há menos tempo. Tá aí o Fluminense que perdeu, o Botafogo que empatou, o Vasco venceu porque mostrou um bom futebol. Mas ainda é bom que a gente não se empolgue tanto, que a gente tenha certeza de que é um time novo, é um time sem os fracassados do ano passado, um time comprometido. Os jovens que ficaram estão afim, como o Juninho e Peck, foram destaques absolutos no jogo do Volta Redonda, mas a gente tem que, como escolados somos, dar tempo ao tempo. Vamos esperar esse time jogar hoje, e se não jogar bem, e se não tiver um bom resultado, também não é a morte. É questão de adaptação, melhoria, e ficar de olho num jogador ali, num jogador acolá. Campeonato Paulista, é bom a gente ficar monitorando também, até para que o Vasco possa ficar de olho, já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, a gente começa no dia 9 de abril. Aqui no canal, a gente vai estar sempre trazendo notícias. E lá no canal, atenção vascaínos, a partir de 8h15 da noite, eu estarei no abre do pós-jogo, antes do pré-jogo, depois do pós-jogo, para Vasco da Gama e Boa Vista. Olha, time completo. Estaremos com o Jean Faísca, com o Emerson Rocha, com o Vaguinho e com o Bismarck. A Jéssica Dias ainda está dependendo de compromissos, mas a princípio time completo, completaço para Vasco da Gama e Boa Vista. Eu conto com vocês lá no canal Atenção Vascaínos. Esse vídeo aqui é o oferecimento da 1xBet. Olha, ajude o canal, faça as suas apostas pelo link aqui no Ave Mais. Você usa a palavra promocional Ave Mais e você consegue dobrar a sua aposta. Coloca 30, vai para 60, botou 60, vai para 120. Faça isso, você vai dar força ao canal, vai fazer com que a gente mantenha o nosso serviço, o nosso trabalho aqui na Ave Mais, que é um canal mais descontraído, de lives, de bate-papo, de cortes. Eu conto com você para que você possa prestigiar o canal Ave Mais também, o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos.
Use o link da 1xBet aqui no primeiro comentário. Ave mais a palavra promocional e você vai estar ajudando você, porque a 1xBet paga bem e paga forte, paga rápido. E olha, tem jogo pra caramba pra apostar. Aposta no jogo do Vasco, quem sabe? E você também estará ajudando o nosso canal. Grande abraço a todos vocês. Logo mais a gente se fala no pré-jogo lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.